E por falar em SAF, senhoras e senhores, atenção a essa manchete. São Paulo virar SAF é a tendência, abre e fecha aspas, diz o presidente do São Paulo, o Júlio Casares. Isso mesmo. O presidente de São Paulo, em entrevista aqui no UOL Tabet, para o Antônio Tabet, deu uma entrevista longa, que falou outros assuntos, mas falou sobre SAF, e aí falou, já vim falando algumas vezes, mas agora, de forma mais firme, a tendência é do São Paulo virar SAF. Vamos ouvir exatamente as palavras do presidente do São Paulo. A SAF, eu acredito que o melhor modelo, eu não sei nem se vai ser uma SAF, mas qualquer parceria como essa que estamos tentando realizar, vai ser algo que prioriza a gestão do futebol, não o aventureiro. Sim. Eu não posso permitir que você faça um grande resultado aqui, um ano eu ponho ele no outro clube, não. Ele tem garantidores que esse jogador da SAF fique um tempo e que a gestão do clube tem que ser majoritária. Sim ou não? O São Paulo vai virar uma SAF? Eu acho que é uma tendência. E eu não posso dizer que é uma SAF pura. É uma tendência que se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, e eu não estou entrando em SAF, ele vai competir mesmo. Vou dar um exemplo rápido. Qual jogador não quer ir para um São Paulo, para um Flamengo, para um Corinthians, para um Palmeiras? Estou falando de clubes que não são SAFs. Mas hoje você tem um player chamado Bahia, que é o Manchester City, que o jogador para pensar. Poxa vida, eu quero ganhar. E eles entram competitivamente com muito dinheiro. Então, os clubes maiores ou menores, ou mesmo aqueles mais tradicionais que não admitem SAF, talvez o seu Flamengo também, não gosta que fale. O São Paulo tem essa resistência, o Corinthians, o Palmeiras. Mas eles têm que pensar no modelo um pouco mais empresarial, senão nós vamos ficar para trás. Tá. Ponto. Muito bem. Tá aí, então, o Casares foi perguntado sim ou não sobre SAF. Não, é a tendência, veja bem, o modelo empresarial. Interessante, né? Vai ficar para trás de quem? De clubes que é não são a pergunta SAF. que eu ia fazer. De clubes que não são SAF, Palmeiras e Flamengo, que não são SAF. Eu tenho que ser SAF para não ficar para trás de clubes que não são SAF. Então por que ele, como presidente, não se esforça para colocar o São Paulo no patamar do Palmeiras e do Flamengo que não são SAF? O Bahia. O Bahia pertence ao Grupo City. Se o Grupo City amanhã resolver o seguinte, não queremos mais investir no Brasil. O Bahia vai ser um clube para ficar na Série A e tá bom. Um Red Bull Bragantino. Isso, fica na Série A. Não vou fazer investimentos em Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, quando sai do Flamengo, tem torcedor do Flamengo que ainda sente saudade até hoje. Ele recebeu um salário, uma proposta de renovação de 1 ano. O Bahia ofereceu para ele 3 anos, plano de carreira, salário muito maior. Não tinha como, o cara era reserva. Você ia fazer o quê? Ia cobrir o salário para ele ser reserva? Por quê? Porque precisava de um nome de mais peso, arrancar um jogador de um outro clube grande. Então era estratégico para o Bahia. E que seja feliz lá. A proposta foi muito boa para ele, se mudou. Jogando bem, inclusive. Então, ok, é do jogo, é o mercado, faz parte. Mas se amanhã o Grupo City achar que... Porque qual o clube vencedor do Grupo City? Esse ano nem o Manchester City foi vencedor. Nenhum deles é competitivo pelas primeiras posições. Nenhum deles. São clubes satélites que servem para quê? Para você revelar jogador, fazer os negócios e tal. Ok, é permitido. Não estou dizendo que é errado. Mas ser SAF, mesmo Bahia, não é a garantia de que vai ser campeão e tal. E no Nordeste, embora esteja em crise, o Fortaleza, que depois virou uma SAF parcial, mas saiu lá da 3ª divisão sem ser SAF. E numa região de poder aquisitivo menor, um PIB, vai comparar o PIB do Ceará com o PIB de São Paulo. Vai comparar a renda per capita daqui com a renda per capita de lá. É tudo muito diferente, a diferença é abissal. Então o Ceará saiu do buraco, né? O Palmeiras saiu do buraco, o Flamengo, mas o São Paulo também é enorme. Não pode ser, tem que virar SAF. Por que tem que virar SAF? Não ficou claro, não explicou. Não explicou. Eu acho mais engraçado isso. Vamos ficar para trás. Para trás de quê? De quem não é SAF. Então faça um trabalho para colocar o São Paulo no patamar do Palmeiras. Só que isso leva tempo. Isso vai levar anos. Esse é o problema. E, como o Casão falou, todo mundo quer ser autoral do trabalho. Então o cara quer fazer tudo rápido para ser o presidente ou o dirigente que participou das conquistas. O Mário Bittencourt também tem o mesmo discurso, muito parecido, no Fluminense. Ele foi campeão da Libertadores. Ele tem um título que o Casares não tem, mas talvez até você possa permanecer no poder, né? Como CEO dessa SAF, seja lá qual for o modelo. E outra coisa engraçada, nós temos que ter um investidor, mas o clube é majoritário. Quem é o trouxa que vai colocar dinheiro no futebol e não vai mandar? Me diz. Então, aí é trouxa, né? É um bobão. Eu queria saber quem é esse investidor bobão. Que é exatamente o que o Fortaleza está enfrentando. O Fortaleza está querendo fazer uma SAF sem dar o controle majoritário para quem põe dinheiro e até agora não conseguiu investidor. Porque ninguém vai colocar dinheiro e deixar. Eu vou pôr todo o meu dinheiro e Casão faz o que você quiser. Isso não existe. Não, imagina o seguinte, você põe o dinheiro e você contrata, como aconteceu no Cruzeiro, na contratação do Alexandre Matos, que fez várias contratações que o técnico, quando chegou, viu que não era aquilo
Ele ficou esvaziado, por isso ele está no Santos. Ele ficou esvaziado no Cruzeiro, aí surgiu o Santos e ele foi para o Santos. Mas o Cruzeiro tem um dono. O dono manda, ele bota o dinheiro e ele manda. Mas ele terceirizou as decisões do futebol para alguém que não fez um trabalho legal. Então ele se livra desse cara. Agora você imagina se o dono do Cruzeiro, né, ele colocasse o dinheiro, mas quem mandasse fosse outra pessoa, fosse o clube associativo. Ele só bota o dinheiro, bota o dinheiro. Aí o Alexandre Matos foi contratado. Aí o presidente do clube gosta do Alexandre Matos. Aí ele fala, não, estou botando dinheiro, esse cara não está fazendo um trabalho que me satisfaça. Não, mas eu quero que ele fique. Você não manda, você só bota o dinheiro. Você acha que ele colocaria o dinheiro? Claro que não, ele colocou o dinheiro porque ele decide. Ele pode, ele não mandou embora, mas ele podia fazer o quê? Colocar o Alexandre Matos numa geladeira, até ele ir embora, que foi mais ou menos o que aconteceu. Afinal é a lógica, né? O cara põe dinheiro, o cara compra. Quando você compra, você faz as coisas que você quer. O técnico é dono do Botafogo. Sim. Tá agora para negociar 3 jogadores importantes do Botafogo. A torcida não vai gostar. Azar, eu decido, eu sou o dono. Ah, que ele tem interesse no clube lá. Tudo bem, eu tenho mesmo. Ele pode falar isso. Eu sou o dono, eu comprei esse negócio, cara. Eu fui lá e paguei. Dentro daquilo que estava. Quanto custa? Eu estou comprando. Ele faz o que ele quiser. Entendeu? Agora, o torcedor de São Paulo gostaria de ter alguém mandando no São Paulo? Para sempre, esse é o ponto. Que pode amanhã, por uma questão estratégica, falar, não quero mais investir. Vou deixar aqui revelando jogador em Cotia, vendendo jogador e tá bom. Não precisa ser campeão. Não quer ser campeão. Ficar em 4º, 5º lugar, tá bom. Porque a decisão é de uma pessoa, gente. Sabe, tem uma ilusão coletiva no Brasil pelo sucesso que o Botafogo teve no ano passado. Que passa pela estratégia da holding de contratar jogadores para colocar na Europa. Os 2 principais jogadores só passaram pelo Botafogo porque eles iam para o Lyon. Um acabou indo para a Rússia, o outro foi para a França. Né? Mas foi por isso. Até outro dia eu estava falando numa live lá sobre isso. Contar agora de forma exclusiva que Lucas Ferreira, atacante do São Paulo, que recentemente renovou seu contrato, segue na mira de clubes, agora do exterior. Fui o primeiro a contar para vocês que antes da renovação, o Lucas Ferreira era alvo do Cruzeiro e do Red Bull Bragantino. Pois bem, com a renovação do contrato e seu salário que foi de 20 mil para 120 mil reais mensais, fica inviável pensar que um clube brasileiro possa pagar a multa rescisória. Mas, desde aquele momento já havia um clube alemão monitorando os passos do atleta e sinalizando com a intenção de comprá-lo por 8 milhões de euros. São Paulo entende essa oferta como muito baixa, porque sabe que o jogador de 19 anos de idade, que já soma 21 jogos, 1 gol e 1 assistência, tem enorme potencial para se transformar em uma das principais vendas do São Paulo nos últimos anos. A ideia do tricolor, inclusive, é não negociá-lo nessa janela, ainda que precise de pelo menos mais uma venda, mesmo levando em consideração que o Ângelo, lateral direito de 16 anos que pertence ao time sub-20, já foi negociado com o Strasbourg da França. Apesar dessa transferência de 5 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, São Paulo ainda necessita de mais uma grande venda. E aí o Matheus Alves ou o Rian Francisco poderiam ser alternativas. Se não houver negócio para esses dois, essa transferência para o clube alemão pode acabar acontecendo, especialmente se a proposta superar os 8 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Lucas Ferreira, jogador que virou titular, também por conta de uma série de baixas e desfalques, São Paulo chegou a disputar a última partida contra o Bahia com 10 jogadores indisponíveis, eram 8 por lesão e mais 2 por suspensão. Pode ser negociado pelo São Paulo. A gente soube, tá, que o CSKA fez uma proposta de 8 milhões de euros, que a gente já repercutiu, inclusive tinha sido uma informação dada pelo UOL, e aí o São Paulo tinha recusado. Só que o próprio São Paulo e o staff já tem a sinalização do CSKA que retornará com aquela proposta de 10 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus. E aí também deixaria ou um percentual de venda futura ou um percentual de mais-valia, que é, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês rapidamente para explicar o que é mais-valia. O CSKA compra o Alves por 10 milhões de euros e deixa 20% de mais-valia. A mais-valia, você vai pegar o valor de uma próxima venda, exemplo, o CSKA vai e vende o Alves depois de um ano por 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, a mais-valia é tirar o valor que o CSKA pagou. Então, dos 30 milhões de euros, tira os 10 que o CSKA pagou, sobrou 20. Aí o São Paulo teria direito a esses 20% dessa mais-valia, que seriam os 20 milhões de euros, só números aqui fictícios para ficar claro. E aí existe uma possibilidade real dessa venda acontecer. O jogador está muito confortável, ele está numa situação de que ele quer mais minutos no São Paulo, e aí os seus agentes que estão tratando de toda essa situação. O São Paulo precisa realizar mais uma venda, a do Ângelo não foi necessária, não foi somente a pá da cal, o São Paulo precisa realizar mais uma venda no mercado, e o Alves surge como essa possibilidade real
de venda na próxima janela de transferências. Inclusive, outros clubes também no mercado estão de olho na situação do camisa 47 e podem sim ofertar uma boa proposta. O São Paulo está numa situação de aguardar, está em stand-by para entender também se vai chegar propostas para outros jogadores, para entender qual que vai ser o melhor passo a se tornar nessa venda. Essa possibilidade é bem real. Até o GE trouxe uma informação de que o São Paulo estava esperando e aceita, né, impôs um preço de 10 milhões de euros na contratação do Alves, da venda do Alves. Se chegar esses 10 milhões de euros do CSKA, vai estar batendo ali mais ou menos com o que a diretoria está pensando neste momento. Combinado? O Paulo estuda uma possibilidade de realizar uma proposta para o Carlos Vinícius, atacante que está de saída do futebol inglês, está de saída lá do Fulham, não vem jogando no futebol inglês e pode pintar no São Paulo. Bora explicar um pouquinho, a informação foi dada primeiro pelo GE e a gente vai trazer o que a gente apurou também dessa situação. O Carlos Vinícius era sempre o primeiro nome que o São Paulo buscaria no mercado. O Carlos Vinícius, inclusive, foi uma tentativa prioritária antes da chegada do André Silva. O São Paulo já monitora a situação do Carlos Vinícius há um bom tempo. É um nome que o departamento de scout tem analisado há bastante tempo. E o fato dele ficar livre no mercado pode ajudar. Porém, foi o primeiro nome que o São Paulo buscou. Só que quando o São Paulo foi ali na lesão do Caleri, foi consultar, viu que os valores estavam bem acima do que o São Paulo poderia projetar nesse momento. Aqui que o São Paulo fez foi buscar outros nomes. É aí que começaram a surgir Carlão, Zampedri e várias outras possibilidades. Só que todos os nomes que o São Paulo foi buscar sempre tinham uma resistência. Ah, o Diego Costa, não dá, muita lesão e no vestiário pode não ser tão legal. Mariano Dias, pô, tá 1 ano sem jogar, até ele se recondicionar aqui e tudo mais. Ah, tem um fulano de tal, mas esse aqui não dá. Então foi sempre encontrando mas sempre teve essa dificuldade de encontrar um centroavante no mercado. E aí voltou-se a estaca 1, que era o Carlos Vinícius. E aí é importante trazer a figura do Lucas Moura. O Lucas Moura, ele é amigo pessoal do Carlos Vinícius e tem, né, fazendo esse lobby, ele tem sido cupido, tanto do Carlos Vinícius quanto da diretoria. Pô, tá precisando, olha o Carlos Vinícius aqui, pô, Carlos, aqui é tão legal, a cidade é tão bacana, pô, vem pra cá, vamos jogar juntos de novo. Eles que jogaram juntos no Tottenham. E aí o São Paulo tá estudando essa possibilidade, essa engenharia financeira do Carlos Vinícius. O salário ainda é um entrave, o fator financeiro ainda sim é um entrave. Porque hoje o Carlos Vinícius ele joga no futebol inglês, ele ganha em libra, então automaticamente ele teria que aceitar uma redução significativa para jogar no São Paulo. Então o São Paulo espera essa redução e aí tá orquestrando aquele mesmo modelo que a gente já trouxe da possibilidade do Thiago Mendes lá no início do ano. Que é o quê? Olha, Carlos Vinícius, você quer o contrato de 3 anos? Hoje ele tem 30 anos. Você quer o contrato de 3 anos? Eu vou trazer só números fictícios, só para trazer um exemplo. Carlos Vinícius, quanto que você quer para jogar no São Paulo nesse contrato de 3 anos? Olha, eu pretendo ganhar 30 milhões em 3 anos, né, de salário, o que daria, por exemplo, um pouco mais de... Pô, agora a matemática me pegou. Vai dar 36 meses, ia dar menos do que 1 milhão por mês, mas eu só tô dando um exemplo. Aí o São Paulo, o que faz? Olha, já que em 2026 eu vou ter uma saúde financeira melhor, desses 30 milhões, em vez de a gente dividir certinho, mês a mês, vamos fazer o seguinte, no primeiro ano de contrato, eu te pago 5 milhões. No segundo ano de contrato, eu te pago 10, dá 15, falta 15. E aí no último ano eu te pago esses 15 e aí fica tudo certo, esse contrato preenchido, você vai ter a grana que você quer, só que, né, da forma financeira que a gente consegue pagar nesse momento. Então são ideias que o São Paulo está projetando fazer e está colocando isso tudo no papel para enviar uma proposta para o Carlos Vinícius, que tem sim sondagens de outros clubes também, tem uma concorrência significativa. O São Paulo aposta nessa proximidade do Lucas, do projeto de jogar a Libertadores, para convencer o Carlos Vinícius a voltar e jogar no futebol brasileiro com a camisa do São Paulo. Bora aguardar as cenas dos próximos capítulos, quero muito saber da sua opinião, se você gosta da possibilidade de ter o Carlos Vinícius. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Quero te ouvir sobre como é que está a negociação do São Paulo com o Juan, né? O zagueiro que está emprestado. E aí o São Paulo tem 2 possibilidades, ou comprar os direitos do jogador, ou um novo empréstimo. Como que o São Paulo pode fazer, sendo que ele chegou a atrasar uma parcela do empréstimo, né? Ele que pertence ao Sassuolo da Itália. Como que está essa situação? O São Paulo já informou que vai exercer ali a cláusula de aquisição do jogador, né? Que tem até o dia 30/6
para informar e já informou, né? Vai ficar com o atleta, né? A questão toda é como isso vai ser feito. Se vai pagar agora, né? Se vai dar um jeito e falar com o financeiro do São Paulo, tem a questão do FDIC e tal, né? Da questão do cinto apertado, que a gente sempre ouve falar no São Paulo nesse ano de 2025, e propor ali um parcelamento para o Sassuolo já, né? Ou então um reempréstimo para pagar em 2026, que é algo que a gente já vinha falando aqui. A questão toda é que agora o jogador está lesionado. Então, assim, o São Paulo está avaliando o jogador e o tempo de recuperação do jogador, né? Então, assim, se for um tempo maior de recuperação, aí não está descartada a possibilidade desse reempréstimo pelo fato do jogador ter um tempo maior de recuperação. Porque, assim, aquela coisa, vai devolver o jogador de empréstimo lesionado. Como aconteceu com o Ferrarese no Grupo City, que ele teve uma lesão, fez cirurgia e o São Paulo fez um reempréstimo porque ele estava se recuperando. E a lesão dele é uma lesão que o São Paulo ainda está entendendo como é que vai ser essa recuperação, esse tempo de recuperação. E o que joga a favor do São Paulo também é que o Juan Tressoldi quer ficar no São Paulo. O desejo dele é permanecer no São Paulo. Então são situações que o São Paulo vai resolver agora nessa parada para o Super Mundial, essa questão do Juan. Mas está tudo muito ainda ponta solta, mas o São Paulo já sabe os caminhos que tem para ficar com o Juan. São Paulo quer ficar e o Juan também quer ficar. Tem que querer, PVC. Então, se um quer, o outro quer, pode dar match. É bom? É bom porque ele é bom zagueiro e tem jogado bem. Quando ele entra, ele joga bem. Ele não é titular absoluto, mas ele é um jogador que entra bem. Dá para pagar? Então vai ficar. A questão do FDIC é sempre essa da competitividade. Você tem que fazer sempre a conta de quanto que entra no orçamento desse ano, o que vai para a conta do orçamento do ano que vem, como negociar com o FDIC para resolver o que vai fazer. É trabalhoso, mas acho que tem que fazer o investimento e ele ficar. Muito bem, em hora a gente fala de... Oi, Hernan. Não, e assim, a questão do Carlos Vinícius, ex-Fulham, né, que agora está livre no mercado, está em fim de contrato, terminou o contrato com o Fulham. Jogador de 30 anos, é um jogador com experiência internacional, é um jogador muito bem avaliado pelo scout do São Paulo, e o São Paulo discute nesse momento internamente se faz ou não uma proposta. Então, assim, o nome é um nome discutido já há um tempo, não é de agora, já de algumas janelas que o São Paulo monitora a situação do Carlos Vinícius. A diferença é que agora fica livre no mercado e aí entra naquela característica do tal do 9 que o São Paulo quer contratar para a vaga do Caleri. Só que esse 9 é um 9 que você tem que fazer um contrato mais longo. Você não vai fazer um contrato até o final do ano com o Carlos Vinícius. Então o São Paulo também avalia essa investida, porque aí você vai ter que fazer um contrato longo, no mesmo molde que fez com o Wendel. Quando se livrou lá do Porto, saiu, terminou o contrato lá com o Porto e aí veio para o São Paulo. Veio, entre aspas, de graça, porque nunca é de graça, pagar luva e pagar salário. Então o São Paulo avalia, faz reuniões internas, diretoria, financeiro, aquela coisa toda, para ver se faz uma oferta para o Carlos Vinícius. Mas é um nome que não é de agora discutido, ele já vem sendo discutido há algumas janelas pelo São Paulo. E aí, PVC? Eu, em primeira análise, o Carlos Vinícius é bom jogador, mas ele não é um jogador de muito gol. É bom centroavante, mas não é um centroavante de 15 gols por temporada. Se ele vem emparelhando o salário dele em real com o que ele recebia em libras, vai ficar caro. E aí o custo-benefício pode não compensar. Você está precisando melhorar o seu desempenho na hora H? Se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira? Não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias? Conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil.